Calorosas saudações, e Ricardo Costa pode ser o homem das sensações, mas são vocês que me dão as melhores sensações do mundo quando metem like nos meus vídeos. Portanto, meus caros, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 60 mil subscritores, estamos lá quase, e partilhem também nas vossas redes sociais. Têm o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto e, novidade, estamos em descontos na Cultivem, 50% em todos os produtos. Primeiro link da descrição, portanto vão lá e aproveitem os saldos. Vamos então ver o que é que Ricardo Costa tem a dizer sobre a questão da criminalidade em Portugal e o contexto político em que nos encontramos. Vamos ouvir. O que eu digo é que, na minha opinião, quer o PS, quer o PSD, não estão a olhar bem para o problema da imigração do ponto de vista de fundo. Portugal tem um problema demográfico brutal. Sim. E eles não falam disso. Repara, é um pouco como hoje ouvi o Carlos Moedas, que é uma pessoa que eu prezo muito, dizer uma coisa sobre a criminalidade, que isto é um mundo de pernas para o ar. De repente... Ele tem toda a razão no que diz. Há aqui um ponto que é, há aqui um ponto que é meio bizarro, que é de repente o Primeiro-Ministro, vários presidentes de Câmara, vários políticos, discordam dos números da polícia, que é uma coisa que eu nunca vi na vida. É um relatório oficial. Não, é. Agora, mas o que é um relatório estranho. Não, mas pois nós agora achamos relatórios estranhos da polícia. O que eu acho estranho aqui é o direito, eu não percebo do assunto para dizer o que é que está certo. Não entro para aí. Percebe que é uma falta de mas não me vão dizer, não é habitual, eu já acompanho a política há muitos anos, não é habitual ver primeiros-ministros ou presidentes de Câmara ou líderes partidários a discordarem de relatório de dados do diretor da PJ ou da polícia ou da PSP. Não é habitual. Isto que o Ricardo Costa aqui diz é muito curioso. Primeiro aspecto. Nem sempre concordamos, mas eu concordo plenamente quando o Ricardo Costa coloca aqui a questão demográfica. O principal problema, ele não diz bem isto desta forma, mas é mais ou menos o teor argumentativo é este, o principal problema não é a questão da imigração, é a questão demográfica. Embora elas estejam relacionadas, a meu ver, não sei se na opinião dele, mas na minha estão, mas a questão demográfica é importantíssima. E eu acho que tem determinado aspecto acima da questão da imigração, porque a realidade é que se nós não pensarmos a longo prazo, ou no caso, se não pensarmos em termos demográficos, de natalidade, o problema em si não se vai resolver a longo prazo. A questão da imigração, creio que é algo mais conjuntural, do ponto de vista a curto e médio prazo. A questão demográfica da natalidade é mais a longo prazo, para se pensar estruturalmente a nível civilizacional. E eu aí concordo com ele. Agora, há aqui um dado curioso, é que a PSP agora reportou esta notícia de que a criminalidade teve a segunda maior descida nos últimos anos em Lisboa. E isto leva-nos a pensar. O Ricardo Costa não está completamente errado quando diz que isto é estranho, ver o Primeiro-Ministro, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, a discordarem destes números. E é curioso, porque normalmente, se estes números saíssem numa altura normal, o que iria acontecer era que os políticos iriam aproveitar este número de descida de criminalidade para dizer, então a ver, eu, na minha governação aqui em Lisboa, no caso Moedas, consegui diminuir a criminalidade. O que é que me está a parecer que está a acontecer? É que o mundo real não está a ser representado pela estatística. Parece-me. E atenção, os dados são o que são, mas nós também podemos questionar os dados. E houve já várias pessoas, inclusive do próprio status quo mediático, o Marcos Mendes, por exemplo, que até já alertou para este problema há uns meses atrás. Muitas das vezes os crimes ocorrem, mas não são denunciados. E isto viu-se em várias reportagens, mostradas até pela própria comunicação social, onde havia reincidência de crimes, seja assalto à propriedade, tráfico de droga, etc. Tudo aquilo a acontecer à vista, a olho nu, e nada disso era mencionado e reportado às autoridades. Por dois motivos. O primeiro, medo de quem vê, está mais preocupado em esconder-se e não levar com o crime na sua própria pessoa. E segundo, um sentimento de, a realidade é que parece que não fazem nada. Mesmo que eu denuncie, no dia a seguir ou 3 dias depois estão a cometer o mesmo crime, que foi isso que as reportagens mostraram. As pessoas queixavam-se, mas 3 ou 4 dias depois, as mesmas pessoas que assaltavam as casas, que traficavam droga, estavam exatamente nos mesmos espaços em Lisboa a traficar droga ou a ocupar ilegalmente casas. E isso parece-me ser uma das grandes explicações para a dissonância entre a percepção da realidade que as pessoas têm ao andar na rua em Lisboa e aquilo que os dados estão a mostrar. Eu não quero acreditar que a polícia ande a manipular dados. Se isso acontecer, então estamos numa situação muito grave. Eu não quero acreditar nisso. Não acredito nisso. Agora, creio que a explicação que eu dei inicialmente me parece mais plausível.
Mas vamos continuar. Eu não estou a dizer que eles estão certos ou errados, desculpem, não é habitual. E não é. E porquê é que acontece? Porque eu, de repente, a grande questão para mim é que estão todos muito preocupados com o tema. Tudo bem, é uma opção política que preocupa as pessoas e, na minha opinião, não é nem de perto, nem de longe o principal problema do país. Nem o principal, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto, nem o sexto. Mas pronto, eu fico sozinho nisto, eu sei que sou ultra minoritário neste tema. Talvez quando for primeiro-ministro. O maior... Não, eu nunca sei. Não estou a brincar. Não é este, era o irmão. O maior problema de Portugal, Maria João, o maior problema de Portugal é a demografia. É um problema brutal. E a curva demográfica portuguesa foi altamente impactada positivamente. Mas não impede que se trate do outro. Não, claro que não. Eu sou completamente defensor da integração. Ainda por cima temos bons e maus exemplos Europa fora, do que correu mal em países que acharam que era tudo à volta do ponto de vista da não integração, da não aplicação da lei, do cumprimento dos princípios constitucionais, até da alteração da lei em alguns casos, como em França teve que se alterar leis por questões até de costumes de roupas, etc., nomeadamente por causa da presença islâmica mais radical, leituras mais radicais do Islão nas escolas, ou, portanto, até alterações de lei teve que se fazer, e admito que em Portugal tenha que se vir a fazer alterações de lei. Aqui eu já discordo. Quando ele diz que a demografia é o principal problema, eu concordo, do ponto de vista estrutural. Depois dizer que a imigração não é o segundo ou o terceiro, já é complicado. Eu digo a minha opinião. Pronto, as pessoas têm direito à discórdia, não é? Mas eu digo aqui a minha opinião. O primeiro é claramente a questão demográfica, e segundo e terceiro, dependendo da conjuntura, do momento, seja o que for, é a questão do incremento da criação de riqueza e a questão da imigração. Isso em primeiro lugar, a questão demográfica, e em segundo e terceiro, praticamente empatados, a questão económica e a questão da imigração. Agora, há aqui uma grande discórdia de fundo que eu tenho com o Ricardo Costa. O Ricardo Costa vê viabilidade numa imigração em grande quantidade para combater o inverno demográfico. Eu não. A imigração pode acontecer, e sempre aconteceu e sempre irá acontecer. Agora, não me parece nem legítimo, nem da vontade da maior parte da população portuguesa, da maior parte, que seja do seu interesse reverter o inverno demográfico apenas com a imigração. Agora também é preciso dizer aqui uma coisa. É preciso que a população portuguesa também compreenda que para se reverter esse inverno demográfico é preciso incrementar os níveis de natalidade. Caso contrário, nada se vai reverter. Agora, o Ricardo Costa utilizar isso como argumento, eu já não concordo. Concordo zero. Eu acho que nós podemos utilizar a imigração como um sentido, enfim, às vezes até é positiva a aproximação de diferentes culturas, etc. Lacunas económicas ali, lacunas financeiras lá. A imigração é útil nesse aspecto. Agora, depender, nomeadamente Portugal, uma nação com praticamente 900 ou 1000 anos, de reverter o inverno demográfico apenas com a imigração, ou maioritariamente com isso, levará inevitavelmente à perda daquilo que é Portugal. Àquilo que foi o país que os meus pais, os vossos avós, etc., construíram. Não é? E, portanto, é completamente legítimo que as pessoas tenham essa preocupação. E o Ricardo Costa, não sei se ele tem ou não, acredito que tenha, talvez numa instância inferior à que eu tenho e que outros portugueses tenham. Aos estrangeiros até, eu às vezes vejo imigrantes a queixarem-se disso, porque vieram para cá porque gostavam daquilo que Portugal era, não é? Mas hoje em dia já não se revêem nisso. Mas aqui acabo por discordar claramente. Então, eu concordo com isso. Eu acho que não vê aqui alguma... Desculpa só interromper. No entanto, concordo com o Ricardo Costa quando ele diz que nesta vaga de imigração, que já existiu, portanto, temos que saber geri-la, no caso que está a acontecer agora, temos que saber combater, gerir, seja o que for, utilizem o termo que quiserem, temos bons e maus exemplos. Aqui Portugal tem a vantagem de ser atrasado civilizacionalmente, porque pode olhar para os bons e maus exemplos lá fora. Aí eu concordo plenamente com ele. Preocupação com as eleições autárquicas para já? Não, com certeza que também vejo, porque os autárquicos, mais ainda do que os líderes que têm a noção do terreno através de um enorme conhecimento do aparelho, que é óbvio que eu estou de acordo com o Ricardo, eles tiveram
não param de ter informação do que são os reais problemas, sempre que se tenta fazer de conta não dá bom resultado, os reais problemas de alguns autarcas. Portanto, é evidente, como as eleições daqui a 6 meses, e isso contou. Eu apenas resolvi sublinhar porque me pareceu importante, é-me indiferente se foi uma cambalhota ou um salto mortal, porque me pareceu importante esta mudança de posição de Pedro Nuno Santos. Não, e foi importante. Isto vai ser discutido durante meses. Isto tudo referente, pois, eles desviaram a conversa toda, mas isto por causa da mudança de opinião do Pedro Nuno Santos. Mas enfim, digam-me o que acham nos comentários, cordialmente, não é? Eu gosto de cordialidade, sabem? Eu tenho aí uma coisa nos comentários, só que um à parte, que é: discutam as ideias, não as pessoas. Que é importante, sabem? Porque as ideias, pá, as pessoas vão e vêm, as ideias são eternas. Bom, meus amigos, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais. Ficamos por aqui. Código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto. T-shirts com 50% de desconto em cultivem-se.pt. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.